Apocalipse, capítulo 19. Aleluia. Havendo passado esses acontecimentos, ouvi no céu uma voz grave que anunciava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua sedução. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão reunida exclamou: Aleluia! A fumaça que dela parte sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, e exclamavam: Amém, Aleluia. E do trono partiu uma voz que conclamava: Louvai ao nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temais, tanto pequenos como grandes. Ou então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e poderosos trovões que bradavam: Aleluia! Porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já está preparada. Para vestir-se foi-lhe providenciado linho fino, puro, resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Então o anjo me ordenou: escreve: bem-aventurados que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse mais: estas são as exatas palavras de Deus. Diante disso, lancei-me aos seus pés um gesto de adoração, mas ele imediatamente me orientou: olha, não faças isso, sou conservo teu de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Aleluia. Você pode abrir os olhos, se você quiser. Este é o ambiente que Deus queria imprimir no coração da igreja. E este é o ambiente que nós cremos de todo o nosso coração, e a cada dia o Senhor vem acendendo e reacendendo as chamas do nosso coração para essa verdade, de que o grande finale, a grande ideia de tudo que Deus tem é o casamento do seu filho. Será, com toda certeza, o maior acontecimento de toda a história da humanidade. Por que da humanidade? Porque do céu a gente não sabe, né? Um dia a gente vai saber do céu o que aconteceu lá de maior, talvez a morte do seu filho, não sei. Sei o que, para onde a humanidade está indo. Está indo para esse dia. E a pergunta: onde nós estamos? Onde nós, igreja, estamos? Nesse ambiente aqui. Nós somos, não sei se você gosta de ir em casamento. O último foi de vocês? Não lembro. Não sei se foi de vocês. Num casamento, o noivo pode se arrumar do melhor jeito que quiser. Pode ser a roupa mais bonita. Todo mundo está esperando quem chegar? A noiva. Não é verdade? O nosso Jesus precisa se arrumar para o casamento? O que vocês acham? Você acha que ele precisa dar mais uma arrumadinha, fazer a barba? Vamos, o grande finale, o que está se esperando nos céus, é que a sua igreja esteja pronta para o casamento. E o que eu percebo que essa tem sido a identidade da nossa comunidade local, é que o que nos falta é um olhar para a eternidade. Eu estava meditando, não necessariamente nisso, mas eu não consigo sair disso, né? Desde que eu tento ir para outro assunto. Mas, meditando, eu pensei assim: o que seria dessa igreja aqui, de Sardes, do qual nós estamos falando, se não houvesse Apocalipse?
que vocês acham que aconteceria? Com esses irmãos aqui, que não tivesse recebido essas 7 cartas na mão, e depois a revelação de todos os últimos 19, 19 capítulos. O que me faz ficar feliz com Deus é de que nós já temos o Antigo Testamento, os profetas, nós temos o Novo Testamento e temos o livro de Apocalipse. Mas você sabia que eles não precisavam do livro de Apocalipse? Quem sabia que eles não precisavam? Porque praticamente tudo que está escrito em o livro de Apocalipse já havia sido escrito em Daniel, Ezequiel, Isaías, Zacarias. Praticamente toda a visão que João escreve e revela a pessoa de Jesus já estava escrito nos profetas. Então, quando nós falamos semana passada sobre lembra tudo que você já ouviu, é de que eles não precisavam de uma nova informação. O que na verdade eles precisavam é voltar o olhar para a eternidade. É isso que eu queria começar dizendo isso. O que eles precisavam não é mais informação. Ou uma informação que traria medo para eles com ação, né? O que nós vamos estudar um dia sobre as bestas, o Satanás, tá? Essas coisas, Babilônia, tá? Coisa mais feia do Apocalipse que as pessoas não gostam de ver. Não era sobre isso. É que aquela igreja estava sofrendo porque ela tinha perdido um olhar para a eternidade. Amém? E semana passada, então, nós começamos a falar sobre a igreja de Sardes. Hoje precisamos concluir. Eu creio que nós não vamos gastar muito tempo para fazer isso. Nós falamos que a igreja de Sardes tinha 3 tipos de pessoas. Não sei se vocês lembram disso. 3 tipos de pessoas. Uma que já estava morta e o texto dá a entender, segundo os comentaristas, a maioria da igreja já estava morta. Mas tinha alguns que não morreram, mas estavam perto de morrer. Amém? Então vamos falar sobre esse segundo tipo de pessoas na igreja. Pessoas que estão perto de morrer. O problema dessa igreja de Sardes não era necessariamente um problema que a gente encontrava nas outras igrejas. Por exemplo, não é uma igreja onde Jesus fala que ela tinha um problema de heresia ou falsos profetas. Nem falou que essa igreja era pobre demais, descia como Esmirna. E nem também disse que essa igreja sofria grande perseguição, como as outras igrejas nós já vimos. O próprio Éfeso sofria perseguição e vencia pela palavra de Deus. E também essa igreja também não tinha falta de obras. O problema é que as obras que eles apresentavam diante de Deus foram descartadas. Tem um texto em Coríntios, que eu não vou abrir, mas só para você ter uma ideia, de que a Bíblia diz que o fundamento já está posto, qual é? Cristo, mas cada um vê como edifica sobre ele. A Bíblia diz que uns constroem com feno, palha, madeira, e outros constroem com ouro e pedras preciosas. A Bíblia diz que todas as casas serão submetidas a fogo. E feno, palha, madeira, como você sabe, diante do fogo o que acontece? É consumido. Mas aquele que edificou a sua casa, cujo fundamento é Cristo, o fundamento é Cristo para todos, a sua obra será destruída pelo fogo, mas apenas aquele que foi edificado sobre ouro, pedras preciosas, produzirá ainda mais qualidade. Você deve saber isso, que o ouro, assim como muitas pedras preciosas, ela passa por um processo de purificação através do ouro. O que em Pedro também ele vai dizer, vocês devem passar por muitas provações, porque assim como o ouro, devem ser refinados e purificados. Acompanha comigo o verso 2. Eu não vou ler tudo, porque nós já lemos várias vezes esses textos.
Então, o verso 1 fala especificamente daqueles que estavam mortos. Nós já falamos 1h25 sobre isso semana passada. Vamos, verso 2. Verso 2 diz: "Sê alerta." Essa palavrinha. Como que está na tua Bíblia? Ser vigilante. Ser alerta. O interessante é que nós vamos ler, se você puder abrir comigo, alguns textos. Mateus 24, 43. Praticamente todo o Novo Testamento está cheio dessa advertência. 24, 43. "Contudo, entendei isto: se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria, o ladrão se colocaria em sentinela e não permitiria que sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais." Se o problema da igreja que estava morta tinha a ver com ela viver de uma vida de aparência, não sei se eu falei para vocês isso, mas toda vez que Jesus vai advertir uma igreja, ele se refere a um problema que eles conheciam. Se fosse nossos dias, talvez ele usaria o exemplo do coronavírus, recentemente da Lava Jato, assim por diante. Coisas que a gente poderia entender. A maioria das vezes que Jesus falou com os discípulos, ele falou através do quê? Exemplo da lavoura, né? Porque a maioria deles eram, né, pessoas da roça, ou algumas pessoas do campo. Mas a igreja de Sardes era uma igreja que era uma cidade, uma igreja que estava na cidade de Sardes, era uma cidade que havia sido uma grande cidade na antiguidade, mas uma das maiores. E por eles ser grandes, em um certo momento, eles estavam como? Fazendo festa. Como é costume dos povos pagãos, você deve saber disso, né? Muitas festas, você vê em filmes de monarquia isso, né? Muitas vezes você estava em festas, aí nas muralhas estava aquela pessoa que ficava com uma arma de vigia, mas o vigia dormia, lembra nos filmes? E aí, de repente, eles eram invadidos e derrotados. Mas a cidade de Sardes, ela era praticamente impossível de ser derrotada. E um dia, na maior da trairagem, como diz outro, eles foram derrotados. E aí, depois de um tempo, eles reconstruíram e foram derrotados de novo. E a última derrota foi a pior, que praticamente devastou toda a cidade. E eles, então, viviam de aparência. Aquela cidade era mal vista por todo mundo. Mas eles, alguns poucos moradores, se orgulhavam, porque antigamente eles eram a maior cidade. Então, quando Jesus está falando daqueles que estavam mortos, ele falou disso. Você vive de aparência, você tem nome de cristão, mas você é um mundano, você não é um crente. Lembra? A gente falou sobre isso. Beleza. Só que, no segundo, o problema é que eles estavam quase morrendo. Tinha um pouquinho de coisa que dava para salvar. E como que começa a exortação para aqueles que estão quase morrendo? É vigia. Esse virou um jargão na boca do crente, né? Vigia, varão. Lembra disso? Não? Vigia. E para a gente vigiar, estava mais relacionado com o quê? Com você tomar cuidado com as coisas normais e básicas. Não é assim? Por exemplo, você ia para a praia e lá você andava sem segurança. Né? Porque na praia tem fiscalização, embora hoje tem bastante. E aí então a pessoa entrava no teu carro, estava sem segurança. Vigia, irmão, coloca o cinto. Então vigiar estava nesse aspecto, né? De precaver, digamos assim. O vigia, ou ser vigilante, na perspectiva de Jesus, não é isso. Tem um termo usado em Tessalonicenses que a gente usou aqui, se não me engano, no nosso curso sobre igreja, uma casa de oração, quando diz o texto, vigiai em oração, lembra disso? Vigiai em oração. Então, na verdade, o que aconteceu com essa igreja, o que nós estamos vendo que aconteceu com nossa igreja brasileira e talvez muitos países, que é, na verdade, o que nós perdemos é um olhar para a eternidade.
Você vai ver que o terceiro tipo de pessoa é o contrário. E nós queremos ser o terceiro. Por isso que eu deixei para o final. Por que eu deixei para o final? Provavelmente vou falar muito pouco desse terceiro. Porque esse terceiro nós estamos nos tornando. Não está para falar muito de algo que está tão distante de nós. Mas nós queremos chegar lá. E um dia nós vamos falar exatamente sobre o terceiro tipo de pessoa. Mas o segundo, o problema é que eles não estavam sendo vigilantes porque eles tinham perdido a perspectiva do retorno do Senhor. Eles estavam vivendo exatamente como Coríntios capítulo 15. Aqueles que esperam em Jesus somente nessa vida somos de todos os homens mais miseráveis. Ou seja, eles viviam uma vida miserável. Por quê? Não é que eles não cultuavam, não é que eles não estavam dando o seu dízimo, mas eles estavam fazendo isso com a esperança de um reino presente, ou seja, Jesus já está reinando aqui. Nós vamos vencer todos os inimigos aqui. E ele não conseguia vencer nem o pecado de não saber ser um bom marido na sua casa. Então, essa pessoa também está sobre engano, porque ela também não está vendo que o seu estilo de vida não está produzindo frutos. E nós sabemos de João capítulo 15, que aquele que não dá fruto é o quê? Arrancado e lançado fora. Amém? Vamos ler outros textos aqui, para a gente... Lucas capítulo 12, verso 39. Lucas capítulo 12, verso 39. Compreendei, entretanto, isso: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o assaltante, não permitiria que a sua casa fosse invadida. Ficai também vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. O Filho do Homem virá em um momento onde você não espera. Lembra daquela parábola que nós falamos das virgens, das 10, né? Das 5 do 1.000 e outras 5 do 1.000. Mas uma tinha azeite guardado e a outra não tinha. Eis que veio uma voz. O quê? Eis o noivo. E elas acordaram 5. Não me preparei. E quando elas foram se preparar, a porta estava fechada. Tá? Então, mais uma vez, lembrando que é sobre isso. 1 Tessalonicenses 5, verso 2. Estou lendo vários textos, irmãos, para vocês entenderem o que significa a palavra lembra. Amém? Eles tinham essa escritura na mão? Sim ou não? Sim, porque Apocalipse foi o último livro a ser escrito. Ok? Eles ouviram isso do próprio Jesus? Sim, nós vamos ver daqui a pouco em Pedro. Pois vós mesmos estáis bem informados do que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida, de forma alguma encontrarão escape. Esse aqui é uma alusão a Jeremias. Por quê? Eu tenho dito para vocês que a maior tentação que talvez nós estejamos vivendo é a tentação velada, que eu tenho dado o nome. Qual é a tentação velada? É quando você é tentado, quando você está bem. Porque pensa uma pessoa que ora quando tem alguém filho doente, um pai doente, ou quando tem dinheiro para comprar as coisas dentro de casa. Aí você tem um crente mesmo, não é assim? E jejua e ora, faz campanha. Agora, pensa um crente que está ganhando bem. Eu lembro, irmãos, quando eu trabalhava com os adolescentes, a gente falava para eles, né, irmão? Olha, meninos, assim. Quando você trabalha, não, pastor, tranquilo.
que quando tiver um carro, aí eu vou passar dando carona para todo mundo, não vou faltar uma célula, não vou faltar um... Comprou o carro. Ele usava o carro mesmo para levar os outros amigos para bagunça. Porque o problema nunca foi o carro. Porque no momento de provação, às vezes a gente até já aprendeu a lidar um pouquinho. Murmurando, trancos e barrancos. Mas pensa uma igreja que tem dificuldade de lidar quando está bem. Minha família está indo bem. O emprego está indo bem. A igreja, nossa, está tudo indo tudo bem. Então, meus, esse ambiente propício para que a gente perca essa ideia de que nós estamos em guerra. Nós perdemos o foco de que nós não vivemos para nós mesmos. Nós perdemos a realidade de que nós estamos aqui em missão. Que ser salvo não é ser salvo para achar que igreja é um playground e assim por diante. Então, o que vai acontecer antes da volta do Senhor? Aparentemente, um momento de paz. E é também um pouquinho o que estava acontecendo naquela igreja de Sardes. Porque você percebe que Jesus não fala nada grave sobre eles. Por exemplo, vocês estão se prostituindo com Jezabel. Vocês perderam o primeiro amor. Nós não vamos falar da igreja morna, que os irmãos vão falar daqui a uns dias. Mas, de certa maneira, essa igreja não tinha motivo para achar que estava morta, tá entendendo? Porque o templo deles provavelmente era um templo muito bonito, entendeu? A liturgia do culto era uma coisa mais linda. Já convidou alguém para um culto que não é crente? E o cara ficou vislumbrado com a beleza da igreja? Já aconteceu isso? Mas nunca mais voltou? Mas ele falou assim, nossa, que igreja bonita. Nossa, mas são bonitos esses cânticos de vocês, hein? Já viram assim? Então a pessoa vivia de aparência. Uma igreja que está tão bela, tão bonita, quando que acharia que estaria morta? Então o que vai fazer diferença, irmãos, no meu e no seu coração, para nos tornarmos a igreja da terceira tipo de pessoa aqui, é aquela que está vigilante. E o que é ser vigilante? É não perder de vista para onde estamos indo. Não perder de vista para o quê? E para quem? E por que fomos salvos? Amém? Vamos relembrar você então, você não lembra. Nós somos salvos para proclamar as riquezas daquele que nos amou e para. Se você não está vivendo por esse para, talvez você seja esse segundo tipo de pessoa. Que é o tipo de pessoa que vive para pagar a conta. E a igreja, ela é tão importante quanto o clube que ela vai. Sabe assim? Tipo, tem o clube, tem o meu jogo de futebol e tem a igreja. Assim? É mais uma programação que eu tenho na minha semana. Então a pessoa ela começa a ser frequentadora de igreja. E o Senhor nos chamou para ser a igreja. Mas esse segundo tipo de pessoa tem tempo. Eles não estão mortos. É o tipo de pessoa que talvez, se você está me ouvindo, você está falando no seu coração, obrigado, Jesus, porque eu vou correr para ti. Aqueles que estão mortos, provavelmente vão escutar essa palavra e vai ser uma palavra tão boa quanto o jornal, quanto o Fantástico. Mais uma coisa que ele ouviu. Amém? Vocês estão tão quietinhos, né? Apocalipse, capítulo 3. Se alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer. O que está prestes a morrer? Uma vez, de vez em quando os irmãos me perguntam assim, pastor, eu estou com dificuldade de jejuar, o que eu faço? Aí outro, eu estou com dificuldade de orar, o que eu faço? Outro, eu estou com dificuldade de ter vontade de estar com os irmãos.
Irmãos, não é pecado ser tentado. Ok? A tentação é comum a todos nós. Até o nosso Jesus foi tentado. Ser tentado não é o problema é o que você faz com a tentação. Ok? Então, vou ajudar você. Porque talvez você está tentando entender o que eu estou falando e esteja difícil. Então, vou tentar ajudar você. Você está com esse sentimento. Eu oro, mas parece que Deus não me ouve. Outro. Eu tento jejuar e não consigo. Outro. Eu vou para a igreja por obediência. Porque se eu não for, meu pastor vai pegar no meu pé. Eu vou para a casa de oração, que é a nossa reunião nas casas. Né? Eu vou, mas eu não quero. Eu até sei que é importante, mas não tenho vontade de ir. Estou dando alguns exemplos. Eu sei que eu tenho que evangelizar, mas não falo de Jesus nem dentro da minha casa. Se você está enquadrado em um desses exemplos que eu dei, é muito possível que você se enquadre nesse segundo tipo de pessoa. Qual é o problema aqui? Você perdeu os olhos da eternidade. Os teus olhos ficaram tão focados nas coisas desse mundo que você não vê mais sentido na vida cristã. Vida cristã se torna para nós um peso. É tão difícil. Uma vez eu escutei o irmão falando assim, vamos conversar, mas é tão difícil ser um crente. Na nossa maneira de enxergar, ser um crente é difícil, irmão. O que vocês acham? É impossível. É impossível ser um crente, ser um cristão, evangélico, não sei o que você é impossível. Isso só é possível por uma obra de um Deus. Isso não é possível por nós, irmãos. Não é. Primeiro, reconheça que você está neste lugar. Primeira coisa. Arrependimento começa com reconhecer. E depois, assim como Jesus está fazendo com aquelas igrejas, ele está dizendo, lembra, porque tudo isso que eu estou falando eu já te ensinei. Quando você tem um olhar para a eternidade, a motivação de você fazer tudo o que você faz como igreja é um olhar para Ele. Inclusive, Hebreus, esses dias a Nini colocou um texto que, mais uma vez, eu não estou esquecendo, diz o seguinte, fixa os olhos. Fixa os olhos. Já tentou andar em cima da linha do trem? Quem é do bairro aqui fazia muito isso, né? Se equilibrar na linha do trem. Uma das maneiras mais fáceis, ou talvez a única maneira para alguns de conseguir se equilibrar, é você olhar para frente. Não é assim? Olhe para frente. No nosso caso, a única maneira que nós temos, irmãos, para ficar firmes é quando o nosso olhar estiver fixo em Jesus. Quando os nossos olhos estão voltados para aquilo que nos espera, as recompensas eternas. Onde nós reconhecemos que não existe nada nesse mundo, nada que possa preencher, né, o vazio que nós temos. Como Eclesiastes 3 disse, o Senhor colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. E o próprio homem verificou que não existe nada que o satisfaz. Absolutamente nada. Amém até aqui? Então, ser alerta. O que é ser alerta? É estar com os olhos fixos no nosso Senhor, nas recompensas eternas. Porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Então, verso 3, você lembra, a gente já leu. Portanto, lembra-te daquilo que tem recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Porquanto, se não estiveres vigilante, virei como ladrão, tu não saberás em que hora eu vou voltar. Lembre de 2 Pedro capítulo 3. Vamos ler. 2 Pedro capítulo 3. Esse texto, alguns de vocês já decoraram de tanto eu falar. Não é verdade? 2 Pedro capítulo 3, verso 1. Olha, mais uma vez.
Outra maneira de nós permanecermos vigilantes. Amados, é agora a segunda carta que vos escrevo, em ambas procuro despertar com essas recordações a vossa mente sincera. O que Pedro está dizendo? De volta. Eu preciso despertar a mente, os pensamentos de vocês. O problema é que quando Pedro escreve, é muito recente, não é como Apocalipse. Ele escreve uma geração que talvez 25, 30 anos no máximo, eles estiveram com Jesus. Entenderam a diferença aqui? Está falando para uma geração, antes do Apocalipse, uma geração que precisa ser despertada a sua mente. Agora, para quê? Vamos ler? Para que vos lembreis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador que os vossos apóstolos vos ensinaram. Então lá, eu quero lembrar vocês de tudo que vocês aprenderam de quem? Dos profetas, de Cristo, dos apóstolos. Falaram todos a mesma coisa. O que todos eles falaram? Vocês precisam ter um olhar para a eternidade. Todos. Se todos eles falaram a mesma coisa, nós podemos mudar o discurso? Não. Vou falar uma coisa aqui de volta. Lembra que eu estou falando aqui? Presta atenção. A única coisa que pode produzir verdadeira santidade na igreja é Jesus. Por tentativas de produzir santidade na igreja, onde a gente encontrou tanta religiosidade. Porque como a gente não consegue por nós mesmos, vamos criar regras, ou você pode entender regras por uso e costumes, doutrinas. E geralmente a gente ouvia assim, porque se não for assim, os irmãos pecam. Não é assim? Não era assim? Daí o outro falava assim, mas eu não quero ir na igreja, porque eu conheço uma irmã, lá da minha rua, lá da minha escola, sempre assim, né? Conheço alguém, né? Que veste uma saia aqui, vai para o culto de segunda a segunda, e é a maior fofoqueira da escola. Já escutaram isso? Mas qual que era o objetivo de você colocar a doutrina, os costumes, essas coisas? É para produzir santidade. O que essa igreja perdeu? Um olhar de santidade. Entendeu isso? Não? Quer ver um exemplo? Então Jesus está, Pedro diz o seguinte, vocês precisam lembrar de tudo que foi escrito. Agora vamos ver o que é que ele disse que precisa ser lembrado? Vamos lá. Verso 3. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão o quê? Escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. A gente viu isso aqui acontecer de volta, irmãos. Meu Deus, como o coronavírus e o que aconteceu, né? Transformou isso em escarnecedores e zombaria. Porque muitos começaram a falar, tá aí, ó, final dos tempos, tá aí, Jesus está voltando mesmo. Mas este não é um sinal da volta de Jesus. Porque nós estamos olhando a partir das necessidades, a partir dos problemas. E a maneira de nós olharmos para a volta de Jesus é olhar as Escrituras. E lembre que eu tenho ensinado vocês como comunidade isso aqui há 4 anos. Vai completar esse ano. E era muito antes do coronavírus. A gente não está observando a volta de Jesus, a importância da volta de Jesus, por conta do coronavírus. E nem porque todo mundo está falando. Nós estamos falando porque o Senhor está abrindo os olhos da igreja. O Senhor está falando. O Espírito está gritando. Só tem uma maneira da igreja se tornar uma igreja santa. É quando a igreja volta os seus olhos para Ele. E tira os olhos dela mesma. Tira os olhos das dificuldades. Tira os olhos dos problemas. Até dos seus próprios. Então você percebe que quando Jesus vai falar os últimos dias para a igreja de Apocalipse, primeiro ele fala o quê? Ele revela a si mesmo. Depois revela os problemas que existem na sua igreja, para depois mostrar para a sua igreja os problemas do mundo. O problema é que nós estamos olhando os problemas do mundo e colocando culpa
culpa no mundo para sermos como nós somos, e criando maneiras humanas de nos sermos santificados. O que vai dar? Exortação: vocês estão mortos. Alguns estão quase morrendo. Ok? E aqueles que estão quase morrendo, olhem para mim. Amém? Antes de tudo, considerai, nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias, seguindo as suas próprias paixões. Eles proclamarão o quê? O que aconteceu com a promessa da sua vinda? Ora, desde os antepassados morreram, tudo continua desde o princípio. Marcelo, eu escuto sobre Jesus voltar desde quando eu era bebê, e ele não voltou ainda. Exatamente o que ele está falando aqui. A mesma coisa. Ter um olhar para a eternidade, não necessariamente ter a certeza se ele vai voltar hoje ou amanhã. É entender na perspectiva de Deus tudo que existe. É que a sua cosmovisão, ela se torna uma cosmovisão bíblica. Você não vive baseado em necessidades, problemas ou dilemas. Você vive a partir de um olhar para um lugar, para uma pessoa e para um resultado. No entanto, deliberadamente, eles não reconhecem, verso 5, que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e essa foi formada da água por meio da... Olha que interessante isso aqui. Hebreus capítulo 1 diz, pela fé, cremos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Quando eu digo que o que ele está querendo fazer é lembrar, e a primeira coisa que eu e você precisamos saber é lembrar que tudo já foi escrito a nosso respeito. O que nos falta é vigilância. O que nos falta é vigilância. E por que não somos vigilantes? Porque perdemos o olhar para Jesus. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Verso 7. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existe estão preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Nós que temos olhar para a eternidade não seremos pegos desprevenidos. Porque o nosso olhar não é baseado nas circunstâncias desse mundo, mas na palavra de Deus. O que nós começamos com os olhos fechados ouvindo, porque Jesus é o espírito da profecia. Verso 8, contudo, amados, há um princípio que vocês não devem esquecer. Você percebe que ele está tentando lembrar a gente de coisas que já foi falado, de coisas que já foi ensinado. Você não deve esquecer, como diz o salmista aqui, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir sua promessa, como julgam alguns. O Senhor não está atrasado. Repita comigo: nosso Deus não está atrasado, não perdeu o controle. Quando nós temos olhar para a eternidade, o coronavírus não pode nos abater, não pode nos animar. Eu lembro quando a gente teve que fazer, talvez, um mês de reunião online, né? Uma vez a gente fez uma reunião online com toda a igreja, vocês se lembram? Faz tempo que nos falavam. E aí a gente pôde escutar o testemunho dos irmãos. E muitos testemunhos foram maravilhosos. Eu estou gostando, porque agora estou fazendo o culto da minha família. Nós estamos orando juntos. Meu Deus, precisa ter um coronavírus para a gente orar junto. Você consegue entender como nós estamos frágeis? Como nós estávamos frágeis? E como Deus tem nos dado a oportunidade de nos fortalecer. E de nos lembrar que temos que orar juntos. Percebe, irmãos? Como Deus é bom. Deus é bom. Vocês poderiam ter repetido, né? O tempo todo. Deus é bom. Tem que treinar, né? Só assistir o Deus não está morto, né? Pelo contrário. O que é o contrário de estar atrasado? O que é o contrário de estar atrasado? Está na hora. O nosso Deus está na hora. A pergunta: nós estamos na hora que Ele está? O que vocês acham? Nosso Deus está na hora. Ele não está atrasado. Pergunta: nós estamos na mesma hora que Ele?
Sim ou não? Quando nós temos olhar para a eternidade, e por isso que ele deu a carta de Apocalipse para as igrejas, é para que a igreja estivesse na mesma hora. Olha que profundo isso, irmãos. Nós temos possibilidade de estar na mesma hora que Jesus. Não pensa o que eu falei. Entenda o que eu estou falando. O Senhor está nos dando a oportunidade de estar na mesma hora que Ele. Meu Deus, que lindo isso. Anote isso aí. Tem que meditar nisso que eu falei agora. Porque um olhar para a eternidade é olhar da perspectiva de Jesus, o que está acontecendo agora. Dessa maneira, nós seremos pegos desprevenidos, irmãos. Dessa maneira, aqueles que estão vigilantes vão ser pegos desprevenidos. O que vocês acham? Não, irmãos. Ele disse isso exatamente para que a gente não seja pego desprevenido. Pelo contrário, o que está acontecendo é que ele é extremamente paciente para com os crentes. Esta palavra não é para o mundo. Embora nosso Deus é misericordioso, bondoso, gracioso. A Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Significa que se existe alguma família sob maldição, se Jesus entra naquela casa, acaba a maldição. Porque a sua misericórdia triunfa sobre os seus juízos. Esse é o nosso Deus que nós cantamos. Quando nós temos um olhar para a eternidade, nós vamos querer pregar até para o papagaio e o periquito. Por quê? Porque nós temos um olhar que Ele nos deu. E o olhar que nos deu é que todos aqueles que não têm Cristo estão aonde? No lago de fogo. Receberão um corpo para a morte. A Bíblia diz que a morte será lançada no lago de fogo junto com o falso profeta, o anticristo, e no grande final com o Satanás, a antiga serpente, o dragão, a grande prostituta. E sabia que você e eu, ou qualquer um de nós, se não vigiarmos e morrermos sem absoluta redenção de Cristo, o nosso destino será um lugar chamado Lago de Fogo, que foi preparado, Mateus 25, para o diabo e seus anjos. Nunca foi a vontade de Deus que nós, ou qualquer um daqueles ao qual Ele criou sua imagem e semelhança, os homens, fossem destinados para ira, para o Lago de Fogo. Mas a Bíblia diz que a morte será lançada para lá. Significa que você viverá eternamente morto. Ou o que a Bíblia diz, o dano da segunda morte. Isso é tão terrível que as pessoas receberão um corpo para morrer. Porque esse teu corpo não aguenta nem 120 anos de vida. Se esse nosso corpo não aguenta nem 120 anos de vida, você vai precisar de um corpo para aguentar a eternidade morrendo. Entendeu o que eu estou querendo dizer? E o corpo para aguentar a morte será dado por Deus. E este corpo será comido por germes, por vermes, e se regenerar. E você vai procurar a morte vai fugir de você. De eternidade a eternidade será assim. Quando nós temos olhar para a eternidade e isto mexe com a gente, nós vamos começar a pregar. Por que eu não prego? Porque eu estou com... Minha visão sobre isso que eu acabei de falar está tão pequena. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Quando se torna verdade para nós a realidade do inferno, nós começamos a pregar o Evangelho. Amém? Ele não quer que ninguém pereça. E quando ele fala ninguém, ele está falando de quem? Dos seus filhos. Daqueles que estavam na igreja que Pedro estava pregando. Todos aqueles que estavam ouvindo Pedro, eu não quero que ninguém se perca. E por isso que eu não vim ainda. Verso 10, mais uma vez, o mesmo texto. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão. Percebe? Mais uma vez ele usa a mesma linguagem.
no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, os elementos se desintegrarão pela ação do calor, a terra e toda obra nela serão expostas ao fogo. Ora, verso 11, se tudo que existe será assim, ou seja, se o que esse texto está dizendo é verdade, que tipo de crente nós temos que ser? Pergunto para você, a tua família está pronta para esses dias, no verso 10? Você está pronto para esses dias, no verso 10? Mais uma vez, eu particularmente creio que a igreja de Sardes mais se assemelha com a nossa realidade. Por termos perdido o olhar para a eternidade, nós fazemos muita coisa até, mas as nossas obras são reprovadas diante de Deus. Eu vou usar um exemplo que eu tenho na nossa casa. Muitas vezes as nossas filhas recebem algumas orientações que provavelmente você como pai deve dar para os seus filhos. Nós chamamos de treinamento para a responsabilidade. E tem muitas coisas que os nossos filhos têm que fazer na idade delas já. E é um ritual, gente, muita coisa. E às vezes ela chega falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e elas querem receber de nós um parabéns. Mas a pergunta primeiro é, e as responsabilidades? Mas é pai, mas é que 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 pai. Ou seja, tudo de bom que você faz, se não for com a motivação para a glória de Deus, será destruído. Simplesmente assim. Eu não mandei você fazer A, B, C, eu apenas falei para você fazer isso. E você não fez. Nós queremos fazer um monte de coisa, irmãos, para Deus. Mas a gente não faz o básico que Ele nos deu para fazer. Vou pegar de volta o pé dos homens, você ainda não ama a tua esposa, como Deus te mandou amar. E isso será cobrado de você, homens, não sabia disso. Eu coloquei nas tuas mãos Jéssica, Vanessa, Lisandra, Catherine. Travou. Bruna. Lembra? E o que você fez da Ana Carolina? O que nós fizemos? Irmão, sabia que você vai ter que dar conta? Sabia disso? Pior ainda, sabia que você, mulher, prestará conta? O que você fez do marido que eu te dei? Ah, se eu soubesse, te me dado melhor então, né? Não, se eu te dei esse, porque é o que você tem capacidade de servir, amar por toda a sua vida. O que Deus espera de nós, irmãos, é fidelidade, não é quantidade. Embora alguns foram chamados para grandes quantidades. Coitado deles diante de Deus. Mas é porque eles têm capacidade. Deus deu para eles a capacidade de muito. A realidade é que nós temos dificuldade de ser fiel no pouco, não é no muito. Irmãos, se tudo que nós acabamos de ler é verdade, que tipo de pessoas precisamos ser? Então o que eu tenho dito é, depois do ponto de interrogação, ainda no verso 11, que tipo de pessoas? Pessoas que vivem santidade em piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando o seu dia, apressando a sua vinda. Ou seja, é um tipo de pessoa que vive exatamente crendo nessa verdade. Isto produzirá sermos vigilantes. Qualquer outra coisa que eu te falar pode durar uma semana, 15 dias, um mês, um ano. Um olhar para a eternidade. Quando Isaías viu o Senhor, acabou. Apóstolo Paulo tinha feito mestrado, doutorado, MBA, PhD, tudo que você possa imaginar no mundo dos estudos. Ele seria depois Gamaliel talvez o maior dos líderes, escribas e tutores, sei lá. Pensa um cara que talvez nos nossos dias a gente fala assim, eu duvido que ele se converte. É um cara que começou a prender as pessoas, perseguir os cristãos ferozmente, e achando que isso estava agradando a
Deus. Mas um dia, ele teve um olhar para a eternidade. E ele nunca mais foi o mesmo. Aquele que perseguia começou a ser perseguido. E glorificava a Deus. Aquele que na prisão cantava Agnus Dei, talvez. Né? Amém, irmãos? Se nós não temos esperança no Cristo, de tal maneira, e a gente já está morto por coisas tão simples como já falei, orar, jejuar, as coisas, quanto mais, irmãos, viver como nos últimos dias que estão chegando diante de nós. Então, o que nós precisamos fazer, além do arrependimento que nós falamos semana passada, é viver em santidade, piedade, aguardando e apreciando a vinda do Senhor. Então vamos lá. Se você se enquadrou nesse segundo tipo de pessoa, o que eu queria dizer para você é: você precisa viver em piedade, santidade, aguardando e apreciando a vinda do Senhor. Você precisa pedir que Ele abra os teus olhos para que você consiga olhar para Ele de novo. E o olhar dele sobre você seja suficiente. Amém? Uma das coisas que mais tem poder de sujar as nossas vestes, então agora eu quero para o final da mensagem falando sobre o terceiro tipo de pessoa. Você percebe, irmãos, que eu não fiquei dando detalhe em comportamento, mas atitudes do coração. Porque nós temos facilidade de mudar nosso comportamento, se transformando em pessoas como dos primeiros, aqueles que vivem como de fama, os hipócritas. Então não se refere a comportamento, se refere a uma atitude de coração. Verso 4. Apocalipse 3, verso 4. Contudo, tendes em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Como que nós contaminamos as nossas vestes, irmãos? Quando? Como? Lembre que primeiro ele está falando de obras. E obras nós podemos falar de tudo que nós fazemos. Tudo mesmo. Desde lavar uma louça, murmurando. Aí os filhos, né? Ou os maridos, às vezes, que recebem essa incumbência. Ou ir para o trabalho murmurando. Então, tudo que você faz são obras. E todas as nossas obras serão testadas pelo fogo, como eu já disse. Então, já falou das obras, fechou? Então, agora vamos falar mais obras. Eu quero falar agora de santidade, de piedade, de vestes santas, vestes de linho ou vestes sujas. Eu não tenho tanto tempo assim, porque nós já estamos com o tempo avançado, mas no sacerdote, ele usava um tipo de roupa. Inclusive, até hoje, você vê os padres, dependendo do nível, né, sacerdotal daquele padre, as vestes são ainda mais glamourosas. Tá? Porque as vestes, no Antigo Testamento, na época do tabernáculo, os sacerdotes tinham que usar um tipo de roupa muito especial, que demonstrava a santidade. E esse sacerdote, após fazer os sacrifícios para a purificação temporária dos pecados, ele passava por um negócio chamado pia de bronze. E a pia de bronze era feito do quê? Dos espelhos das mulheres e de bronze, muitas vezes das louças, mas muitas das vezes também da joia das mulheres. E nós já explicamos isso, que essa pia de bronze mostra para nós qual é o modo operante de Deus de nos santificar, que tem a ver com o lavar, do regenerar da palavra de Deus. Então, a pia de bronze é como uma palavra que tem esse poder de, como numa pia de bronze e espelho, refletir a sua imagem distorcida.
E a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, se não me engano, que aquele que lê a palavra, mas não pratica, é semelhante ao homem que olha para o espelho e que ao passar do tempo vai desfazendo aquela imagem. Então, o problema daquele segundo tipo de pessoas também era que eles tinham contaminado as suas vestes. Contaminar as suas vestes é se contaminar com o sistema deste mundo. Nós temos um exemplo de Daniel, que é um exemplo, o único personagem da Bíblia, se eu não me engano, acho que estou certo, que não foi encontrado nenhum erro nele, em toda a história da Bíblia, que é um tipo do Jesus vencedor ou o tipo da igreja vencedora. A Bíblia diz que Daniel vivia na Babilônia. E a Bíblia diz que ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu não se contaminar com as iguarias da Babilônia. Nós também vivemos um tipo de Babilônia, irmãos, é um sistema. E que na Bíblia nós vamos estudar em Apocalipse chamado de a Babilônia, a cidade, a grande cidade Babilônia, que vai influenciar através dos dois personagens, Anticristo e o falso profeta, um sistema de adoração a outros deuses e que vai promover então grande perseguição, a maior perseguição que os cristãos já viram. O problema é que nós falando de santidade, a gente está logo achando que tem a ver com comportamento. E eu quero mais uma vez dizer que santidade é o aperfeiçoamento do amor. Repita comigo, santidade é o aperfeiçoamento do amor. Eu acredito que quase todos os casamentos aqui, eu vou falar do meu, que eu conheço mais. Quando nós casamos, nós deduzimos que conhecemos a pessoa, sim ou não? E quantos já no primeiro ano percebeu que não conhecia? Né? E quantos agora que depois de 10 anos começou a achar que conhece? E aí depois, que passa mais uns 2 anos, percebe que não conhecia. Por quê? Não acredito que você fez isso. Não é assim? Não é assim, não é verdade? E se nós só amamos verdadeiramente quem nós conhecemos verdadeiramente, qual é o nosso problema então de santidade? Nós não podemos guardar o nosso amor por alguém que nós não amamos verdadeiramente. Percebe? Mais uma vez. Nós não podemos amar verdadeiramente quem nós não conhecemos verdadeiramente. Então, se santidade é o aperfeiçoamento do amor, eu não posso me guardar, me santificar para alguém que eu de fato não amo. Então, qual é o maior problema da falta de santidade da igreja? Não amar Jesus. E por que não ama? Porque não conheço. O que faz um olhar para a Trindade? Amá-lo. Faz nós olharmos para Jesus não com aqueles caracteres que eu construí, que foi construído na minha mente através de filmes, revistas. Né? Para alguns, na mente de alguns aí, de tanto assistir filme, Jesus é tão lindo. Não é assim? Eu lembro do Joel. O Joel Rotimei falava assim, mas esse homem é tão bonito. Eu falei, rapaz, que isso, Joel? Mas olha, rapaz, esse rapaz, E estava falando do filho dele, né? Porque realmente o Thiaguinho é muito bonito mesmo. Aí ele falou, mas tu tem que imaginar Jesus. Jesus deve ser muito bonito. Mas essa beleza que nós estamos se referindo, se refere a uma beleza humana, pautada em filmes que descrevem Jesus como um galã de Hollywood. Não é verdade? E sem querer querendo, quando a gente vai adorar Jesus, logo vem a nossa mente o quê? O Jesus de Hollywood. É verdade, não é? A gente romantiza essa ideia de um Jesus todo longânimo, no sentido que, né? Como diz, né? Pode... Vou falar as coisas que a gente fala, às vezes, nas casas, né? E não é verdade. Na perspectiva humana, é possível que Jesus nem bonito era. Porque teve um lugar, uma comunidade que eu fui, que foi Jesus era feio, as pessoas não me convidaram mais para pregar. Então, por que eu estou querendo dizer isso? Porque Isaías, capítulo 53, diz que não foi encontrado beleza nenhuma nele.
para que eu atraísse as pessoas. Ou seja, as pessoas não eram atraídas pela beleza externa de Jesus. Então, por isso, não estou dizendo que ele era feio, mas não era a beleza física que atraía as pessoas. É isso que eu quero dizer. E qual é o nosso problema? É que nós vemos Jesus numa perspectiva humana. Quer ver como isso é verdade? Quando o pastor de uma igreja erra, as pessoas saem da igreja. Por quê? Perspectiva humana do pastor. E perfeita, né? Porque acha que o pastor não vai errar. E com isso eu não estou dizendo que Jesus erra, tá? Estou querendo dizer que nós precisamos, irmãos, ter uma revelação da pessoa de Jesus. E isto produzirá santidade. 1 João capítulo 3, verso 1 a 3. Hoje nós somos filhos de Deus. Quantos aqui são felizes por ser filhos de Deus? Mas a Bíblia diz, mas ainda não é o último estágio nosso. Ele diz o seguinte, hoje somos filhos de Deus, amém, maravilha, glória a Deus, a melhor coisa que a gente poderia ouvir, nós somos filhos de Deus, somos poderosos, amém. Mas diz, mas quando Ele vier, nós o veremos como Ele nos vê. Tenta imaginar o que seria isso, né? Seremos como Ele, amém, está aqui? Maravilha. Agora o que a Bíblia diz? E todo aquele que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo. Então o que é purificar-se a si mesmo? Guardar-se para o casamento. E quando você olhar para a Trindade, o que eu li em João, em Apocalipse 19, verso 18? A igreja foi encontrada como? Adornada, perfeita, sem ruga, sem marca. Ou seja, se eu tenho que olhar para a eternidade, eu não espero a advertência para me aperfeiçoar. Eu preciso olhar para ele e perceber que tipo de noiva casou, que tipo de igreja se encontrou com ele. Então, com esse olhar, eu me santifico. Então, o que é me santificar? Me preparar para o casamento. Quantas mulheres aqui que estavam para se casar de noiva, quando ela vai fazer a primeira prova, eu lembro, porque algumas noivas já, né? Primeira minha, né? Foi a que menos ajudei, né? Porque não pode ver, não pode. Mas todas as irmãs que eu já pude ajudar, tanto aqui na nossa comunidade como a Jéssica, eu fui pegar lá, né? Para levar. A Nina que eu peguei para levar. Irmãos, a primeira prova, a mulher fala assim, mas ó, sim, mas quando chegar mais perto, tem que provar de volta, para fazer uso a justiça. A mulher se guarda, se prepara, porque ela não quer perder o seu vestido. Não é verdade? Ela não vai entrar. Né? Não é assim? Quantos de nós somos preparados dessa maneira para o encontro com o nosso Senhor? Então, quando eu falo santidade, eu não estou falando a ausência de coisas erradas, embora isso aconteça no arrependimento, na santidade. Santidade, irmãos, é ter um olhar para aquele ao qual nós vamos nos casar. Isso é santidade. Então, vamos ler o último versículo. Verso 4. Contudo, tendes em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Então tem um terceiro tipo de pessoa. Nós vamos, como eu falei, não vou falar tanto sobre elas, vou falar um dia, nós vamos pregar só sobre isso. Terceiro tipo de pessoas que nós cremos como igreja local, que nós fazemos parte. Nós somos chamados para preparar a igreja para isso aqui. Santidade como estilo de vida, mais do que ausência de erros. Eu sei que precisa de um tempo para entender o que eu falei. Santidade como estilo de vida muito mais do que ausência de erros. É quando a gente sabe o porquê que nós fazemos o que nós fazemos. Amém? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu venho à casa de Deus?
orar, cultuar, celebrar com os meus irmãos. Não é mais porque, é para quem. Para quem? Amém? Então, o que a igreja de Sardes precisava, irmãos? Voltar a olhar para Ele. E o que nós, como igreja local, precisamos? Não tirar os olhos dele, porque Ele já nos deu esses olhos. Você concorda comigo ou não? Ele já nos deu. Eu tinha dito isso aqui no final do ano retrasado, que alguns de vocês começariam a entender as coisas que eu estou ensinando, não porque vocês são bons, não porque vocês oram mais que os outros, mas porque Deus iria abrir os seus olhos. Sim ou não? E quantos aqui já têm tido um olhar para a eternidade? Levanta a mão, só para você ver. Consegue entender o que quer dizer? Não é eu e você. Agora, tirar os olhos é fácil. E uma das coisas que faz a gente tirar nossos olhos dele é o amor do mundo, ou as coisas que há neste mundo.